é: se você conhece verdadeiramente Deus, a glória daquele vai se demonstrar como glória e virtude sobre a sua vida. Então, o poder vai ser manifesto, ou seja, o poder divino é manifesto na vida da pessoa, porque ele conhece a quem? Quem ele conhece? Pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você tem proximidade de Cristo, é revelado para você uma glória e virtude, e isso vai fazer diferença na sua vida espiritual, e essa diferença vai te livrar. Olha lá que a Bíblia diz, olha, pelas quais o rei, pela sua glória e virtude, pelas quais tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por elas fique participante da natureza divina. Então, a glória de Deus, a comunhão que você vai ter com Deus, ela vai te fazer você participante da natureza divina. Ou seja, o poder de Deus vai estar em você, e enquanto o poder de Deus estiver em você, você é participante da natureza divina. Então a corrupção tem que ir embora, a concupiscência tem que ir embora, as coisas deste mundo não é prioridade mais, porque a glória de Deus é a sua virtude. E também no versículo 5 está dizendo assim: e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Como que é o negócio aí? É isso mesmo? A virtude a ciência, ou seja, tudo que Deus te deu, une agora com quem? Com a ciência. Então, crente do Senhor Jesus, ele não pode andar sem a ciência. Tem sabedoria? Quer que o poder de Deus se manifeste sobre você, a glória de Deus esteja sobre você? Quer que o poder de Deus impera sobre você? Então, abre os olhos para a ciência. Pondo nisso tudo, nisso mesmo, toda diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Então, sua virtude não é sua, foi Deus que te deu, por sua glória, sim ou não? Então, a virtude agora, ela vai andar, fala comigo, paralela à ciência. Então, se eu estou vendo que a ciência está determinando, a virtude de Deus vai andar paralela à ciência, porém, irmão, o poder ainda continua sendo divino. Nós estamos entendendo? O poder ainda continua sendo divino. Aí você pode pôr a sua fé, viu? Na sua fé a diligência, sabendo que Jesus é aquele que vai gerar vitória, porque você não está falando de alguém que você não conhece, você está falando de alguém que você tem certeza, convicção, e se você tem convicção, você fala com firmeza, sim ou não? Agora, se você não conhece de quem você está falando, como que você fala? Você dá a palavra de alguém que você não conhece? Não, irmão, então nós temos consciência. A nossa consciência é que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É Ele que vai mudar a nossa sorte, é Ele que vai mudar o rumo da nossa vida, é Ele quem nos abre porta, é Ele que nos fecha a porta. Porém, quando eu tenho essa firmeza, eu posso amparar, guardar a minha fé. Olha, Jesus é o meu protetor, mas só que eu não posso virar as costas para a ciência. A ciência está lá. A Bíblia diz que é para o quê? Unir, põe junto a fé e a ciência. Irmão, põe a cabeça para funcionar, tem inteligência, usa o que a palavra de Deus está nos orientando. Porque a Bíblia diz assim, ó: pelas quais
Pai nos tem dado grandíssima, preciosa promessa, para que por elas fiquei participante da natureza divina. Qual é a preciosa promessa que Jesus nos deu para que nós sejamos participantes da natureza divina, ou seja, sejamos participantes da glória de Deus? Qual é a promessa que Deus nos fez? Que se nós tomarmos posse do que Deus nos deu, nós vamos ser participantes da natureza divina. Quem sabe o que é? Não ouvi. Ele vai voltar? Quem crê e for batizado será o quê? Salvo. Convicção. Vai haver salvação. Se nós cremos em Jesus Cristo, temos salvação? Sim ou não? Então, a partir do momento que eu creio que Jesus Cristo é o meu Redentor, eu tomo posse dessa palavra e eu ponho em prática. E quando eu ponho em prática, eu nasci com a natureza divina. Então, se eu sou nova criatura, agora com natureza divina, nós vamos ter requisito, ou podemos dizer melhor, nós podemos requisitar algo. E o que é que nós podemos requisitar? Sua glória e a sua virtude. Sua glória e a sua virtude. O poder de Deus vai estar sobre nós. Quando eu falei requisitar, é direito seu, irmão. É direito seu, aleluia. A glória de Deus fazer presente na sua vida, aleluia. Mas quão perto você está de Deus? Aleluia. Quem me dera que você estivesse bem juntinho, não distante. Quem me dera que todos nós, aleluia, estivéssemos bem próximos para ouvir o chamar de Deus e a glória de Deus, aleluia, ser perfeita sobre minha vida e a vida da igreja. Quando ouvir a trombeta tocar, Jesus vir buscar o seu povo, que foi lavado e remido no sangue de Jesus. A promessa foi para nós: se nós permanecermos em Jerusalém, aleluia, firme, aleluia, nós seríamos cheios do seu Espírito Santo. Esta graça Ele já deu para a sua igreja, para aqueles que o creem, aleluia. Eu tomo posse em nome de Jesus, aleluia, da virtude celestial. Glória a Deus. Eu tomo posse da virtude divina, porque Ele é o Senhor da minha vida. É Ele que eu professo a minha fé, é nele que eu creio, aleluia. É Ele que me dá força, é Ele que me dá esperança, aleluia. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Então, a minha fé não está somente na ciência, mas eu ponho, irmã Kelly, eu ponho a minha esperança em Deus. Mas a Bíblia diz também para fazer o quê? Acrescentai a vossa fé. Fala, fé. Fala, eu preciso ter fé. Fala, eu preciso ter virtude. Virtude. Eu preciso ter virtude de Cristo, poder sobrenatural sobre mim. Só que também a Bíblia diz que é para acrescentar o quê? Para comigo a ciência. Então a ciência ensinou o quê? O que a ciência disse? Ensinou, coloca máscara. Irmão, você não vai deixar de ser crente se você colocar máscara. Se você colocar máscara, você está unindo a ciência com a sua fé. Pastor, e não vai ser essa máscara que vai me proteger. Glória a Deus por isso, porque a sua fé está cheia de virtude de Deus, aleluia. Mas você precisa, porque às vezes você não pega, mas pode transmitir. E vem cá, Deus age de qualquer forma, e a Bíblia diz que a ciência tem que unir a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Ou seja, você não pode andar somente, pastor, eu tenho o poder de Deus, mas irmão, você tem que ter amor. Temperança. O que é temperança, irmão? Ser temperado em tudo que você fizer.
É agir com sabedoria. Viu? Agir com sabedoria no momento certo. Você sabe que o irmão está lá passando por momentos difíceis. Você vai deixar de orar por ele, irmão? Vai deixar de estar com ele? Não! Mas nós temos que ter sabedoria, ter ciência. O que é ciência, irmão? Vamos ver a orientação da ciência. O que ela me orienta? Eu posso orar por você? Posso. Como eu orei por muitos? Nós temos que ter sabedoria. Aí a Bíblia diz: porque se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarei ansiosos, nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, irmão, se você crescer no conhecimento, você vai abandonar Jesus? Não, Jesus é a nossa fé, irmão, nossa esperança. Ah, pastor, Jesus já me deu piedade, então agora não precisa de Jesus não, irmão, você permanece fiel aí. Mas Jesus me livrou da enfermidade, glória a Deus, então continua fiel ao Senhor Jesus e falando que Jesus cura. Então você não vai ficar nem estéril nem ocioso. Estéril é sem ser frutífero. Tudo que Deus te dá para você não é para você se vangloriar, é para produzir fruto. Você pode glorificar Deus por isso? Porque em quem não há essas coisas é certo. Quem não há o que, irmão? Fala comigo, fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito, irmão? Piedade, amor fraternal, viu? Vem na temperança, vem paciência, virtude. Se não tiver a virtude de Deus sobre você, viu? Se você não estiver enxergando um olhar amoroso na sua comunidade, com os irmãos, se o que você tem está maior do que o homem, que amor é esse? Que virtudes tem? Irmão, vidas, de alguma forma nós temos que fazer algo por ela, porque para isso que Deus nos chamou, para que o poder divino manifeste através de nós. E a Bíblia diz assim, ó: se não há essas coisas, se você não consegue ver nada ao longe, você não consegue enxergar como pode ser amanhã. A Bíblia diz que se você não sabe como pode ser amanhã, pelo menos tem noção das coisas que pode vir amanhã por causa da falta de virtude de hoje, você é cego. Você é cego, havendo esquecido a purificação dos antigos pecados. Irmão, a primeira coisa que nós precisamos olhar que nós viemos de uma natureza pecaminosa. Se nós viemos de uma natureza pecaminosa, nós temos que nos cuidar. Nos cuidar para quê? Para que nós possamos nos aproximar de Deus. E olha o que diz a palavra de Deus: portanto, irmãos, fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Opa, o que é para fazer? Se você vinha para o culto, é para você ficar fraco na fé e deixar de vir para o culto? Não, a Bíblia diz que o amor não pode faltar. Você precisa orar pelos irmãos, sim ou não? Então você tem que fazer fraco ou com firmeza. A Bíblia está ensinando aqui, fazer isso cada vez mais firme. Então, opa, você não pode ser fracote aí não. Você não pode ficar com ninguém ali em bola não, cantando, tô fraco. Não, irmão, se Jesus te deu alguma virtude do céu, alguma virtude divina, não é para você ser o fracote, mas sim para você se portar com firmeza, se colocar no momento certo. Não é colocar como um cego, não é colocar como esquecidos de purificação. Jesus nos purificou de todo pecado, e o que nos aguarda é a salvação da nossa alma. Então, e a Bíblia diz: se você preocupar com o seu, preste atenção aí no versículo 10, por favor. Vê na versão de vocês aí, lê o versículo 10 inteiro.
a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca mais tropeçareis. Sabe o que está dizendo aí no texto? Se você preocupar com o ministério que Deus te deu, você não vai tropeçar, porque você tem responsabilidade com Ele. Glória a Deus. Se você preocupar com a eleição que Jesus te elegeu, te fez eleito dele, te escolheu, você vai preocupar em agradar a Ele, ou seja, a natureza divina vai estar em vós. Sabe o que vai acontecer? Você vai andar com firmeza, porque não vai haver tropeço, porque você está obedecendo a palavra de Deus. Aleluia. Que eu e você, irmão, possa aprender a viver firme e constante na nossa fé, firme e constante naquilo que o Senhor tem nos chamado, firme e constante crendo que a promessa não é do homem, a promessa é de Deus. Aleluia. E o que Deus promete, Ele sempre cumpre por causa da sua fidelidade. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Porque assim vos serei amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como, fala comigo, não tropeçando. Não tropeçando. Se você tropeçar, você vai ficar no meio do caminho. Então, eleição e vocação, ou vocação e eleição, seja no seu ministério, seja na vida espiritual para a sua salvação, se você não olhar para Cristo, não conhecer a Jesus, se você não entrar na profundidade do Espírito Santo dia e de noite, viu? E para conhecer Jesus e demonstrar essas virtudes do Espírito Santo sobre vós, para manifestar a paciência, o amor fraternal, a caridade, a piedade, a temperança, a longanimidade, os frutos do Espírito não estiverem em vós, se o Espírito Santo não estiver em vocês, não trouxe a purificação necessária, vocês estão que nem cegos, vocês não estão sabendo para onde vai. Mas a palavra de Deus hoje está falando com o povo eleito para a salvação. Aleluia. Pessoal que tem destino certo. Aleluia. Então você não pode tropeçar. Tropeçar em quê, pastor? Tropeçar. Você não pode tropeçar na sua vocação. Porque você vai olhar para a sua vocação e vai cuidar da sua vocação. Porque foi quem que te chamou? Fala comigo bem forte. Jesus. Se é Jesus que te chamou, continua firme na vossa fé. Irmão, crê nele somente, aleluia, que ele vai te ajudar, aleluia. E a Bíblia diz que se você alcançou a graça de Deus através da virtude, da piedade, da purificação do Espírito Santo, continuou firme na vossa vocação até o fim. Não tropeçou. Se você não tropeçou, então aí vai fazer o que? Será amplamente concedida a entrada no céu. Amplamente, não vai ser, não vai ser um lugar pequeno, vai ser concedido para você um lugar amplo. Sua entrada vai ser ampla, não vai ter quem vai tentar te condenar, porque a virtude do Espírito Santo está sobre a minha e a sua vida. E a Bíblia diz que não há lei para quem vive nos frutos do Espírito Santo. Aleluia. Não há quem tenta condenar quem está vivendo debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é obediente, Ele é firme, Ele é constante. Aleluia. Então o Senhor Jesus vai te abraçar no grande reino, aleluia, com amplitude. Porém, Pedro fala, não vou deixar de exortar vocês, mesmo se vocês vão entrar, aceitaram Jesus e os frutos do Espírito estiverem em vós, eu vou continuar. Aí Pedro fala aí,
Ó, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, quem leia para mim onde está isso? Interessante, o versículo 12 diz assim, ó: pelo que não deixarei de exortar acerca dessas coisas, ainda que saibais e estejais confirmado da presente verdade. Ou seja, mesmo que se vocês forem pessoas conscientes da verdade. Leu o próximo. E tenho por justo, enquanto estiverem neste tabernáculo, despertai-vos com admoestações. O que ele está falando aí? Ele está falando do templo? Ele está falando aqui, ó. Enquanto eu estiver nesse tabernáculo, tá? Ele está falando dele? Pronto. Enquanto Jesus chamasse Pedro para aquela função, ele ia continuar admoestando: irmão, que seja eu, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou admoestar vocês na exortação da palavra de Deus, para que vocês possam entrar na cidade pela porta. Aleluia! Sabendo, Pedro coloca aí, sabendo que brevemente hei de deixar o meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Opa, irmão, coisa boa, hein? Ele já tinha recebido a revelação que Jesus iria buscar a ele. Irmão, quem dera eu e você também pudéssemos ser revelados. Mas também eu procurei, em toda a ocasião da minha vida, da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. Está vendo? Anteriormente ele fala tabernáculo, sim ou não? Fala bonito, né? Enquanto eu estiver nesse tabernáculo. Mas daqui a pouco ele bagunça o coreto aí. Fala, ó, mas depois que eu morrer, viu? Vocês têm a lembrança do que eu tenho? Falaram. Olha, o pastor Pedro falou. Ele falou que é para nós permanecer purificado, permanecer debaixo da glória de Deus. Aí ele vem testificando, porque não vos fizemos saber virtude da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo a fábula artificialmente composta, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Opa, olha um ponto fundamental aqui, irmã Kevin. Ele está falando assim, ó: olha, eu estou falando desse negócio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não estou falando conforme alguém disse para mim, mas foi conforme a minha presença com o Mestre. Aleluia. Eu vi, aleluia. Então ele testifica para nós, aleluia, aquilo que ele viu, aleluia, a presença majestosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então quando nós líderes, nós ministramos a palavra de Deus, nós não estamos ministrando somente o que Pedro passou. Hoje não, eu posso sentir a presença de Deus e a glória de Deus sobre a vida do teu povo e daqueles que creem, aleluia. Eu mesmo sou prova viva da majestade e da glória de Deus. Quantos milagres o Senhor tem feito, quantas virtudes o Senhor tem nos amparado, milagres de vida, milagres de Deus nos livrar da morte. Irmão, só quem pode fazer isto é o nosso Deus, aleluia. E Pedro coloca aí: olha, eu vi a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Olha o que ele está dizendo, irmão. Olha, irmão, ele recebeu de Deus, irmão. E nós recebemos de quem, irmão? De Deus. Isso foi repartido por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando o Pedro está falando, olha, eu vi, nós vimos, nós presenciamos, esse foi meu filho amado a quem me compraste. Qual é o testemunho que você tem dele? Aleluia. Irmã, Deus te chama nessa noite para você ter proximidade dele. Deus te chama para mais perto. Para quê, pastor? Aleluia. Para você testemunhar com firmeza, com clareza. Opa, Deus me deu vitória. A medicina disse que eu não podia, mas eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluia. Quem pode fazer isso, irmão?
estando eles ainda no Monte Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atento, como a luz que alumia o lugar escuro, até o dia esclareça, a estrela da alva vos apareça. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os profetas pregaram, aleluia, que a luz viria. Então o profeta estava com a luz e de repente estava tudo negritude, estava tudo acabado. Daqui a pouco clareia novamente a estrela da alva, o nosso Senhor Jesus Cristo. A escuridão precisou ir embora, a treva não tem mais poder, porque Jesus, aleluia, retém agora a chave da morte e nos garantiu a nossa vitória, aleluia, na sua ressurreição, aleluia. Está achado, então você está achado, aleluia. Sabendo que primeiramente isto, nenhuma das profecias da Escritura é de interpretação particular. Ou seja, o irmão, o profeta não falou para ele próprio, nem para um povo particular, porque tinha plano com Jesus. Se cumpriu, irmão. Se cumpriu. A profecia nunca foi tão produzida por vontade de homem algum, mas de homem santo de Deus, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Todos escreveram inspirado pelo Espírito Santo. E hoje nós temos aqui, irmão, tanto a palavra de Deus que nos dá norte com firmeza, tanto a nossa fé, a virtude, para que, irmão? Para que a glória de Deus se manifeste sobre a minha e a sua vida. Eu quero falar agora com os braços fortes da obra do Senhor. Amém? Braço forte da obra do Senhor é aquele que sustenta a obra do Senhor, é aquele que ajuda a obra. Irmão, eu sei que vocês sempre vê o pastor Daniel chorar, mas agora, como diz o mineiro, o carne entornou. O carne entornou. A pandemia está aí, nossos cultos vão ser moderados, o aluguel não para, nós estamos com a nossa construção em ação. Nós hoje lá fizemos mais uma etapa, logo nós vamos sair do aluguel, irmão. Logo nós vamos sair do aluguel em nome de Jesus, e nós vamos ir com novos projetos, porque a obra de Deus não pode parar. Mas agora, irmão, eu preciso de você para me ajudar. Eu peço você que ouviu essa palavra, que a glória de Deus está sobre você, a virtude de Deus está sobre você, é você mesmo, que a virtude de Deus está sobre você, para me ajudar nesta obra. No Pix 11 98567 2508, 11 98567 2508. Se você estiver passando por necessidade financeira, não vou dizer, mas vou dizer financeira, precisando de alimentação, alimento, roupa, está passando por uma circunstância que às vezes precisa de ajuda, às vezes até mesmo alguma circunstância que você está difícil, fale conosco por esse telefone 011 985 27 985 67 2508. O número está aí na descrição. E também conta corrente 45 522 dígito 9, agência 6065. Me ajude a ministrar a palavra de Deus e alivia pelo fato, meus irmãos. A Bíblia diz que é para chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Eu quero nesta hora orar em favor da família do irmão José Carlos. Eu quero orar também em favor da família do irmão Geraldo, do pastor Geraldo. Vamos orar em favor do Carlinhos. Vamos orar em favor do Ministério de Santo Paz. Vamos orar em favor da pastora Helena, do presbítero Robson. Vamos orar em favor do operador Anderson. Vamos orar em favor dos demais irmãos. E vamos orar em favor do Ministério de Mongaguá. Vamos orar também em favor dos irmãos que estão numa idade mais avançada. Vamos orar em favor dos irmãos desta igreja, todos os ouvintes da nossa live, para que Deus venha proteger todos de todo
mal. Em nome de Jesus, nesta noite, eu quero orar a Ti, Senhor, ó Papai, Deus de glória, eu quero pedir que o Senhor possa manifestar o Teu poder e a Tua glória sobre cada um de nós. Ensina nós a vivenciarmos a Tua palavra dia e noite. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor, aleluia, as virtudes do céu sobre a vida do Teu povo. Manifesta a Tua glória. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venho pedir, Senhor, que o Senhor age, Senhor, em cada um, aleluia, que está ouvindo esta live. Pai, de poder de todos os ouvintes, Senhor, da Tua palavra, através, Senhor, desta aparelhagem. Em nome de Jesus, que a Tua glória e a virtude possa ser na vida deles. Amém, Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso Naquele que me fortalece. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Posso dizer amém? Amém. Terminado com Jesus. A irmã Kevin vai louvar.